O novo dia se inicia e, junto com ele, uma nova chance de reconhecer quem é o nosso Pai, de lembrar, com um coração tremendo, que antes de qualquer pedido, antes de qualquer lágrima, antes de qualquer luta, existe um Deus que nos chama de filhos. Hoje, eu quero te convidar a mergulhar comigo na oração mais poderosa que já foi ensinada na história da humanidade, o Pai Nosso. Mas já te peço de coração, deixa o teu like aqui agora, porque quanto mais esse vídeo alcançar pessoas, mais gente vai ser tocada por essa palavra. E fica comigo até o final. Cada detalhe que eu vou falar aqui, cada linha, cada interpretação, tem um propósito e pode ser exatamente a resposta que você orou pedindo. Vamos juntos, porque o céu tem algo para liberar sobre a tua vida hoje. É impossível começar essa conversa sem antes te levar para uma cena que talvez você nunca parou para imaginar com detalhes. Fecha os olhos por um instante, respira fundo e se transporta para aquele tempo. As ruas de terra batida, o cheiro de pão assado vindo de alguma casa simples de Jerusalém. Homens de pés calejados, com roupas gastas pelo sol e pelo tempo, andando ao lado de um homem que mudou a história. Jesus. Sim, Jesus. Aquele que fazia o cego enxergar, o paralítico andar, o morto voltar à vida. Aquele que expulsava demônios com uma simples palavra, que multiplicava pães e peixes, que andava sobre as águas como se fosse chão firme. Mas, sabe o que mais impressionava os discípulos? Não eram só os milagres, era a forma como ele orava. Eles viam Jesus se retirar para lugares desertos, se afastar das multidões, subir ao monte antes de amanhecer. Para fazer o quê? Para orar. Mas não era qualquer oração. Havia um peso. Havia uma entrega, havia uma conexão. Enquanto os fariseus faziam orações longas, cheias de palavras rebuscadas, só para impressionar quem estava por perto, Jesus falava com Deus como um filho fala com um pai, com liberdade, com confiança, com amor. E então, num desses momentos de curiosidade, desejo e talvez até um pouco de desespero, um dos discípulos olha para ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Essa frase parece simples, mas carrega um clamor. Era como se eles estivessem dizendo: Senhor, a gente está cansado de orar e sentir que nossas palavras batem no teto e voltam. Ensina a gente a orar de um jeito que o céu escute, que o céu se mova, que o coração de Deus se incline para nós. Ensina a gente a ter a mesma intimidade que o Senhor tem com o Pai. E ali, naquele instante, Jesus decide entregar um código, uma chave espiritual, um mapa da oração que atravessa os céus. E o que ele ensina é o que hoje a gente conhece como o Pai Nosso. Mas, será que a gente realmente entende o peso de cada palavra dessa oração? Será que, depois de tanto repetir, ela não virou só mais uma reza mecânica, sem alma, sem vida? Hoje, eu quero te convidar a fazer o contrário, a abrir os olhos espirituais, a enxergar o que talvez você nunca viu. Então, vamos começar. Pai nosso que estás nos céus. 2 palavras, e já muda tudo. Pai Nosso. Não é Deus distante. Não é Senhor Supremo do Universo, inatingível e inalcançável. É Pai. Sabe o que isso significa? Significa que você tem direito de chamar o Criador dos céus e da terra de Pai. Significa que você tem uma identidade, que você tem um lugar na mesa, que você é herdeiro, que você é amado. Mas é Pai Nosso. Não é exclusividade de ninguém. Não é só dos santos, nem só dos pastores, nem só dos profetas. É nosso, de mim, de você, de todos que creem. E quando Jesus diz que estás nos céus, Ele não está dizendo que Deus está longe. Ele está nos lembrando que Deus governa de um lugar de autoridade, que Ele enxerga o que a gente não enxerga, que Ele vê o antes,
o agora e o depois, que Ele tem o controle, mesmo quando a nossa vida parece um caos. Santificado seja o teu nome. Aqui, Jesus nos puxa de volta para a reverência, antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar nossas dores, antes de chorar nossas mágoas. A primeira coisa é reconhecer a santidade de Deus. Santificar o nome dele é colocar o nosso coração no lugar certo. É dizer: Senhor, eu reconheço quem Tu és, eu reconheço a Tua grandeza, eu exalto o Teu nome, eu coloco o Senhor no trono da minha vida. É deixar o ego de lado, é abaixar a cabeça, é entregar a soberania. Quantas vezes a gente começa a oração só falando de problema, de conta atrasada, de doença, de crise, mas Jesus nos ensina que a primeira coisa é honrar, é dar glória, é exaltar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, vem um dos maiores desafios da vida cristã: abrir mão da nossa própria vontade. Porque o ser humano quer ter o controle. A gente faz planos, traça metas, sonha com caminhos. Mas Jesus nos chama para algo maior, para desejar o reino de Deus, para querer a vontade dele acima da nossa, para dizer: Senhor, eu tenho meus desejos, eu tenho meus sonhos, mas se o teu plano for diferente, eu escolho confiar. É duro? É. Dói, mas é libertador, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando parece o contrário. Quantas vezes você já olhou para uma porta fechada e chorou, só para depois perceber que aquilo foi um livramento? Quantas vezes algo que parecia derrota era, na verdade, Deus te livrando de um desastre? Quando você ora assim, pedindo o reino e a vontade dele, você está dizendo: Pai, governa minha vida, assume o volante, me leva para onde o Senhor quiser. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui, Jesus nos lembra de algo tão simples e tão profundo. Ele nos ensina a depender de Deus diariamente. É o pão de hoje, não o de amanhã, não o da semana que vem. É o de hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente confie nele um dia de cada vez. Ele não quer que você viva de ansiedade pelo futuro. Ele quer que você acorde e saiba: hoje Ele vai cuidar de mim. Talvez não seja com abundância, talvez não venha do jeito que você espera, mas vai vir, porque Ele é o Deus da provisão. E não é só pão físico, é força, é paz, é esperança, é saúde emocional. É o que você precisa para sobreviver e avançar. Hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus nos confronta de frente. Quer perdão? Então, perdoe. Quer misericórdia? Então, seja misericordioso. Não tem como pedir o favor de Deus enquanto a gente carrega rancor, mágoa, ódio no coração. É forte, mas é real. Quantas vezes você já pediu para Deus te perdoar, mas não conseguiu perdoar aquela pessoa que te feriu? Jesus é claro: perdoa, como você também perdoa. O perdão é uma ponte de mão dupla. Quando você solta o que te prende, você abre espaço para receber o que Deus tem. Perdoar não é esquecer, não é dizer que o que fizeram foi certo, é escolher não carregar mais o peso, é liberar, é deixar ir, para que o seu coração tenha espaço para a paz de Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus sabe que a caminhada é difícil, sabe que as tentações são reais, que as armadilhas estão no caminho, que o inimigo não brinca de ser inimigo. Por isso, Ele nos ensina a pedir proteção, a reconhecer nossa fraqueza, a pedir que o Pai nos guarde, que nos livre do mal invisível, que nos preserve de decisões erradas, que nos ajude a dizer não quando a carne quiser dizer sim,
que nos conduza em segurança, mesmo quando a gente não percebe os perigos ao redor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus termina, como tudo na nossa vida deveria terminar, reconhecendo que, no final das contas, tudo volta para Deus. Toda honra, todo poder, toda glória, todo domínio, todo resultado, todo testemunho, tudo é dele, para ele, por meio dele. E sabe o que mais? Essa oração, esse roteiro, esse código espiritual, ainda hoje, 2000 anos depois, continua abrindo os céus, continua mudando atmosferas, continua restaurando corações, continua transformando vidas, porque o Pai Nosso não é só um texto bonito, é um portal de comunhão, é um caminho de volta para casa. Oração forte e profunda. Pai Nosso, que estás nos céus, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração quebrantado, com a alma sedenta, reconhecendo que o Senhor é o meu Pai, que eu sou Teu filho, Tua filha, que o Teu reino venha sobre mim, que a Tua vontade prevaleça sobre a minha, que o pão de hoje venha na medida exata da minha necessidade, que o Teu perdão me alcance e que eu tenha força e coragem para perdoar quem me feriu. Que o Senhor me livre de toda a tentação, de toda a armadilha escondida, de todo o laço do inimigo. Que os Teus anjos acampem ao meu redor, que o mal não toque a minha casa, que a Tua proteção seja um muro ao meu redor e que eu nunca me esqueça que o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus começa com duas palavras que, sem exagero, viraram o mundo espiritual de cabeça para baixo. Pai Nosso. Pensa comigo. Até aquele momento, as pessoas estavam acostumadas a enxergar Deus de longe. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus justo, sim, mas também um Deus temido, quase inacessível, envolto em relâmpagos no Sinai, em fumaça nos montes, em véus dentro do templo. Era o Deus dos sacerdotes, o Deus das tábuas da lei, o Deus que falava com Moisés, com Elias, com os grandes, com os escolhidos. Mas agora, Jesus, o Filho, o Mestre, o próprio Deus encarnado, olha para um grupo de homens simples, pescadores, cobradores de impostos, gente comum, e diz: quando vocês forem orar, digam assim: Pai Nosso, Pai, não Deus Supremo, não Senhor dos Exércitos, embora Ele seja, não Juiz Justo, mas Pai. Duas letras, uma palavra, mas um universo inteiro de significado. Essa é a primeira explosão espiritual dessa oração. É como se Jesus estivesse rasgando o véu, antecipando o que aconteceria anos depois na cruz, quando o véu do templo se partiria de alto a baixo, abrindo o caminho direto para a presença do Pai. A partir daquele momento, não existe mais orfandade espiritual, não existe mais distância, não existe mais muro. Deus não é mais apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Daniel, de Maria, de João, de Pedro, de você, de mim. Ele é Pai. O peso da palavra nosso. E o que mais mexe comigo é que Jesus não disse meu Pai, mesmo sendo o único Filho unigênito. Ele disse Pai Nosso. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus, o Santo, o Perfeito, o Sem Pecado, escolheu nos incluir na mesma relação de paternidade que Ele tinha com Deus. É como se Ele dissesse: ei, o mesmo Deus que me ouve vai ouvir vocês. O mesmo amor que eu sinto, vocês podem sentir. O mesmo cuidado que recebo está disponível para cada um de vocês. É um convite à inclusão espiritual. É a derrubada da prepotência religiosa. É o fim do elitismo espiritual. Não é só o pastor, o bispo, o padre, o apóstolo que pode chamar Deus de Pai. É o povo, é o pecador arrependido, é a viúva, é o órfão,
é o homem de negócios, é a dona de casa, é o jovem com dúvidas, é o idoso cheio de histórias. É nosso, é de quem se achega com fé, que estás nos céus. Deus não está distante, está acima agora. Vem outra parte que carrega um peso espiritual profundo, que estás nos céus. Muita gente lê isso e pensa: ah, então Deus está lá em cima, longe, distante, inalcançável. Mas a intenção de Jesus era outra. Quando ele diz que estás nos céus, ele está nos lembrando de uma verdade poderosa. Deus reina. Deus está num lugar de autoridade. Deus vê de cima. Ele tem a visão panorâmica, enquanto a gente só vê o que está na nossa frente. Pensa numa torre de controle de aeroporto. O piloto está lá dentro da cabine, vendo só o que está na frente dele. Mas o controlador de voo, lá de cima, tem uma visão completa. Ele vê os outros aviões, vê as pistas, vê o clima, vê os riscos, vê os caminhos livres. Deus é esse controlador soberano. Ele está nos céus, não no sentido de estar longe, mas no sentido de estar acima de tudo, acima dos teus problemas, acima das crises, acima da dor, acima das perdas, acima dos diagnósticos médicos, acima da economia, acima das guerras, acima da morte, acima o convite à confiança. É por isso que, logo no começo da oração, Jesus nos chama à confiança. É como se ele estivesse dizendo: antes de pedir, antes de reclamar, antes de chorar, lembra para quem você está falando. Lembra que o teu Pai governa os céus. Lembra que ele tem o controle. Lembra que ele vê o que você não vê. Quantas vezes a gente dobra o joelho e já começa dizendo: Deus, eu estou desesperado, eu estou perdido, eu estou com medo, eu estou sem saída. Mas Jesus nos mostra que a primeira frase, a primeira atitude, precisa ser uma declaração de fé, uma declaração de identidade, uma declaração de pertencimento. Pai nosso, que estás nos céus. É como se cada palavra fosse um martelo, quebrando os muros da dúvida, derrubando os castelos do medo, calando as vozes da ansiedade. Porque quando você se lembra que Ele é Pai e que Ele está nos céus, você respira fundo e o coração se acalma. Você entende que, mesmo que tudo esteja fora do teu controle, nada, absolutamente nada, escapa das mãos dele. A imagem do pai que vê lá de cima. Imagina um pai num parquinho, olhando o filho pequeno brincar. O filho no chão vê só o que está na frente, a bola, o brinquedo, os outros coleguinhas. Mas o pai, de pé, enxerga tudo. Ele vê o cachorro que está vindo do outro lado. Ele vê o balanço que pode bater. Ele vê o buraco na areia. Ele vê os perigos invisíveis aos olhos da criança. Assim é Deus. Ele é o Pai que vê além, que enxerga os próximos 5 minutos, as próximas 5 horas, os próximos 5 anos. Ele vê o que está atrás da curva, o que está por trás daquela porta que você está querendo abrir, o que está escondido naquela oportunidade que parece tão boa, mas pode ser uma armadilha. Quando você diz, Pai nosso que estás nos céus, você está dizendo, eu confio na tua visão, Deus. Eu me rendo ao teu olhar soberano. Eu descanso porque sei que o Senhor está vendo o que eu não vejo. Quando a fé parece pequena, mas o Pai continua grande. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu estou fraco, minha fé está pequena. Eu nem sei se estou conseguindo acreditar de verdade. E sabe qual é a resposta de Deus para você? Mesmo assim, eu continuo sendo o seu Pai. Mesmo assim, eu continuo no controle. A sua fé pode oscilar, a sua esperança pode vacilar, mas o trono de Deus não balança, o céu não entra em crise, o Pai não perde o controle, um choque de realidade espiritual. Por isso, essa primeira frase do Pai Nosso
é mais do que um começo de oração. É um choque de realidade espiritual. É o puxão de volta para a identidade. É o chamado para sair da posição de órfão, de desesperado e entrar na posição de filho. É o convite para deixar de olhar só para o chão e começar a olhar para o céu. É a declaração que resgata a tua memória espiritual e te lembra que você tem um pai. Você não está sozinho, você não está largado, você tem uma herança, você tem acesso, você tem um lugar no colo do Pai. Então, antes de continuar, antes de partir para os próximos pedidos, antes de falar do pão, do perdão, da proteção, para, respira, coloca a mão no coração e repete comigo, com consciência, com fé, com entrega. Pai nosso, que estás nos céus. Diga isso, até sentir a alma reagir, até as lágrimas começarem a escorrer, até o peito se encher de esperança, até a fé voltar a pulsar, porque essa é mais que uma frase, é um grito de identidade, é um lembrete de que, independente do que esteja acontecendo agora, o teu Pai continua no trono, e Ele está olhando por você. Depois de Jesus abrir a oração com as palavras mais revolucionárias da história espiritual da humanidade, Pai nosso que estás nos céus, agora ele muda o tom. É como se no meio de uma conversa íntima, depois de nos lembrar que somos filhos, que temos um lugar de pertencimento, que somos ouvidos e amados, Jesus fizesse uma pausa, olhasse nos nossos olhos e dissesse: mas antes de tudo, reconheça quem Ele é. Santificado seja o teu nome. Sim, antes de falar dos teus problemas, antes de apresentar aquela lista mental de preocupações, antes de despejar o desespero, a ansiedade, as lágrimas, os medos, antes de tudo, reverência. Antes de tudo, exaltação. Antes de tudo, honra. Uma mudança de postura. É como se Jesus estivesse nos ensinando uma postura de dentro para fora, porque convenhamos, quantas vezes a gente começa a orar atropelando palavras, já começando com: Senhor, eu tô desesperado. Deus, me ajuda, eu não aguento mais. Pai, olha a situação. E Jesus, com sabedoria, com amor, com paciência, nos ensina a inverter essa lógica. Ele nos chama a parar, respirar e, antes de abrir a boca para pedir qualquer coisa, dizer: santificado seja o teu nome. O que significa? Santificado? Santificar é uma palavra que carrega um peso profundo. Não é só chamar Deus de santo com os lábios, é reconhecer no íntimo, na alma, nas entranhas, que Ele é diferente de tudo o que existe, que Ele é separado, que Ele é puro, que Ele é íntegro, que Ele é incorruptível, que Ele é perfeito, imutável, glorioso. É como se cada célula do nosso corpo, cada pensamento, cada emoção fosse obrigada a se curvar diante dessa verdade. O teu nome é santo. Nome na cultura bíblica, muito mais que uma palavra na cultura hebraica. O nome não era apenas uma identificação, não era só um som para chamar alguém. O nome representava caráter, representava natureza, representava essência. Quando Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome, Ele está dizendo: santificado seja o teu caráter, santificada seja a tua natureza, santificado seja tudo o que o Senhor é e representa. É um reconhecimento, é um ato de adoração. É o momento de lembrar que o Deus a quem estamos orando é santo em tudo o que faz. O poder de mudar a atmosfera da alma. E aqui acontece um fenômeno espiritual que muita gente ignora. Quando você começa a sua oração com exaltação, a atmosfera interna muda. A ansiedade baixa, o medo diminui, o coração desacelera, a mente fica mais clara, a fé começa a subir. Sabe por quê? Porque quando você exalta o nome de Deus, você tira os olhos do problema
e coloca os olhos na solução. Você tira o foco da dor e volta o foco para aquele que é maior que a dor. É como se a sua alma fosse realinhada, como se uma bússola espiritual dentro de você saísse do modo confuso e voltasse a apontar para o norte verdadeiro, Deus. Exemplos bíblicos de quem entendeu isso. Pensa em Davi, por exemplo. Antes de derrubar Golias, o que ele fez? Exaltou o nome de Deus. Ele não chegou na batalha dizendo: "Ai, o que gigante grande!" Ele chegou dizendo: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Davi santificou o nome de Deus antes da batalha. Pensa em Daniel, na cova dos leões. Antes de qualquer livramento, Daniel tinha uma vida de oração, onde ele reconhecia a santidade e a soberania de Deus. 3 vezes ao dia, ele santificava o nome de Deus, antes, durante e depois da crise. Pensa em Paulo e Silas, presos, açoitados, com as costas sangrando numa prisão escura. O que eles fizeram à meia-noite? Louvaram, exaltaram, santificaram o nome de Deus em meio à dor. Resultado: terremoto espiritual, portas da prisão abertas, correntes quebradas. Santificar o nome dele nos dias difíceis. Sabe o que isso me ensina? Que o momento de santificar o nome de Deus não é só quando tudo vai bem, é justamente nos dias difíceis, nos dias de choro, nos dias de diagnóstico ruim, nos dias de conta atrasada, nos dias de porta fechada, nos dias de traição, nos dias de perda. É nesses dias que Deus procura filhos que, mesmo chorando, conseguem levantar as mãos e dizer: "Deus, o teu nome continua santo, o Senhor continua bom, o Senhor continua fiel, o teu caráter é perfeito, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo." Isso é fé. Isso é maturidade espiritual. Isso é o que transforma o desespero em adoração. Santificar o nome dele, também com atitudes. E tem mais: santificar o nome de Deus não é só com palavras bonitas, é também com atitudes. É viver de um jeito que honra quem Deus é ter um coração puro, é agir com integridade, é perdoar, mesmo quando é difícil, é dizer não ao pecado, mesmo quando ninguém está vendo, é andar na verdade, mesmo que isso custe, é ser um reflexo do caráter dele aqui na terra. Como Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando você santifica, o céu se move. Quando você começa a oração com essa atitude de honra, quando você coloca o nome de Deus no lugar mais alto da sua vida, quando você escolhe reconhecer a santidade dele antes de qualquer pedido, o céu se move, o mundo espiritual reconhece, os anjos se posicionam, os demônios recuam, as portas começam a se abrir e o seu coração se alinha com o céu. Uma pergunta para você. Agora então, deixa eu te fazer uma pergunta direta, de coração para coração. Como você tem começado suas orações? Com desespero? Com reclamações? Com medo? Ou com honra? Com reconhecimento? Com adoração? Jesus nos deixou um modelo claro. O começo de uma oração poderosa é um começo de exaltação. Santificado seja o teu nome. Hoje, talvez Deus esteja te chamando a mudar a ordem da sua oração, a inverter a lógica, a começar não falando da dor, mas falando da santidade dele, a começar não chorando pelos problemas, mas sorrindo, reconhecendo o caráter imutável de um Deus que te ama. Oração. Pai que estás nos céus, hoje eu paro tudo, eu respiro fundo e antes de abrir a boca para te pedir qualquer coisa, eu quero fazer o que o teu filho me ensinou. Santificado seja o teu nome. Santo é o Senhor. Santo é o teu caráter.
Santo é o teu poder. Santo é o teu amor. Santo é o teu cuidado. Eu reconheço que o Senhor é bom. Mesmo nos dias maus, eu reconheço que o Senhor é fiel. Mesmo quando tudo parece confuso, eu exalto o teu nome. Eu levanto as minhas mãos. Eu entrego a minha adoração. E eu declaro com toda a minha força, com toda a minha fé, com toda a minha alma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Amém. Agora, Jesus toca na parte mais delicada, mais dolorosa e mais difícil para a alma humana: rendição, submissão, entrega total do controle. Depois de reconhecer Deus como Pai, depois de exaltar o seu nome, depois de colocar o nosso coração em reverência, Jesus nos convida a dar um passo que vai contra tudo o que a nossa carne grita, contra tudo o que o ego quer, contra tudo o que o nosso orgulho luta para manter de pé. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui não tem espaço para manipulação espiritual. Não tem espaço para orações interesseiras. Não tem espaço para usar Deus como um gênio da lâmpada, pronto para realizar nossos desejos caprichosos. Aqui, Jesus desmonta a falsa espiritualidade. Ele nos chama para a essência, para a raiz, para a base da fé verdadeira. A ilusão de controlar a vida. Vamos ser honestos. Quantas vezes você já orou querendo convencer Deus? Quantas vezes você já fez promessas vazias dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. Deus, só abre essa porta, só me dá essa oportunidade, só me deixa com essa pessoa, só me faz ganhar esse dinheiro. Depois eu mudo, depois eu te sirvo, depois eu te obedeço. Quantas vezes? É como se a gente tratasse Deus como um funcionário espiritual, como um realizador de desejos, como um mecanismo de concessão. Mas Jesus, com toda a sabedoria do céu, corta isso pela raiz. Ele nos ensina a orar de um jeito que só quem é maduro de verdade na fé consegue orar com sinceridade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, a tua. O que significa venha o teu reino? O reino de Deus não é um lugar físico com muros e portões dourados. O reino de Deus é governo, é domínio, é influência. É quando os valores do céu invadem a terra. É quando a cultura de Deus toma o lugar da cultura humana. É quando a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, Romanos 14:17, invadem os ambientes, as decisões, os pensamentos, as atitudes. Venha o teu reino significa: Senhor, governa a minha vida. Assume o trono do meu coração. Seja o rei dos meus pensamentos, das minhas escolhas, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, da minha saúde, do meu futuro. É abrir mão da trono, é descer do lugar de comando, é entregar a direção, é reconhecer: eu não sei governar minha própria vida, o Senhor sabe, o teu reino é melhor do que o meu. Quando a vontade de Deus não é o que a gente quer, e aí vem a segunda parte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus nos chama a uma coragem que poucos têm. Porque, sejamos sinceros, muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Muitas vezes ela contraria nossos planos. Muitas vezes ela fecha portas que a gente queria abrir. Ela tira pessoas que a gente queria manter. Ela encerra ciclos que a gente queria prolongar. Ela nos leva para caminhos que a gente nunca escolheria. Mas, sabe o que é mais louco? Mesmo assim, a vontade de Deus é sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Mesmo quando parece o contrário, mesmo quando dói, mesmo quando parece injusta, mesmo quando o céu parece em silêncio, mesmo quando a resposta é um não,
ou um espera, ou um não agora. Exemplos bíblicos de submissão à vontade de Deus. Pensa em Jesus no Getsêmani. Aquele momento, talvez o mais humano de todos os momentos do Filho de Deus na terra. Suor como gotas de sangue, angústia de morte, peso emocional. E mesmo assim, o que ele ora? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é o padrão, esse é o modelo. Essa é a oração que move os céus. Não a oração da manipulação, mas a oração da rendição. Quando Deus fecha uma porta, livramento disfarçado. Quantas vezes a gente não entende a vontade de Deus no momento? A porta que não abriu, a vaga que não veio, a pessoa que foi embora, o projeto que deu errado. Mas meses, anos depois, a gente olha para trás e diz: se aquela porta tivesse aberto, eu estaria em apuros hoje. Se aquele relacionamento tivesse continuado, eu estaria preso num ciclo de dor. Se aquele emprego tivesse vindo, eu não teria encontrado meu propósito verdadeiro. O não de Deus, muitas vezes, é o sim da proteção. O espera de Deus, muitas vezes, é o tempo da preparação. O não agora, muitas vezes, é o tempo dele te amadurecer, te forjar, te fortalecer. Assim na terra como no céu, alinhar a realidade. E aí vem a última frase desse trecho: assim na terra como no céu. Sabe o que isso significa? Significa que o que acontece no céu precisa acontecer aqui. Que o ambiente do céu, de justiça, de paz, de alegria, de santidade, de cura, de restauração, precisa invadir a nossa realidade terrestre. É como se Jesus estivesse nos ensinando a orar. Deus, que a tua cultura espiritual invada minha vida física. Que os meus pensamentos se alinhem com os teus pensamentos. Que a minha casa seja um pedaço do céu. Que as minhas atitudes sejam reflexo do teu caráter. É pedir: Senhor, muda a atmosfera do meu lar, do meu trabalho, da minha mente, do meu coração, do meu casamento, dos meus filhos. Que o que é comum no céu comece a ser comum aqui também. Oração de rendimento verdadeiro, um ato de coragem espiritual. Essa parte da oração é para gente valente, para quem entende que a fé verdadeira não é fazer Deus fazer a nossa vontade, mas é ter coragem de dizer: Deus pode mexer na minha rota, pode bagunçar meus planos, pode fechar as portas que eu tanto queria abrir, pode cortar as amizades que não me fazem bem, pode me levar por caminhos que eu não escolheria. Só não me deixe fora da tua vontade, porque estar dentro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do universo. Mesmo que doa, mesmo que seja escuro, mesmo que seja no deserto, dentro da vontade de Deus, sempre há propósito. Então, eu te pergunto agora: qual parte da tua vida ainda está nas tuas mãos? Qual área você ainda está tentando controlar? Qual decisão você tem resistido a entregar? Qual porta você insiste em bater? Mesmo sabendo que Deus já fechou, hoje é dia de abrir mão, de soltar, de parar de lutar contra o céu, de dizer com todo o coração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oração final, baseada no Pai Nosso. Uma entrega completa de corpo, alma e espírito. Pai Nosso, que estás nos céus. Hoje, antes de qualquer palavra, antes de qualquer lágrima, antes de qualquer pedido, eu quero parar, respirar fundo e reconhecer que o Senhor é meu Pai. Não um pai distante, não um pai ausente, não um pai que observa de longe, mas um pai presente, atento, amoroso, que conhece cada detalhe da minha história, cada linha que o tempo escreveu na minha alma, cada cicatriz, cada sorriso,
cada batalha travada em silêncio. Hoje, eu declaro com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com cada fibra do meu ser, que o Senhor é o meu Pai, o meu Criador, o meu sustentador, o meu protetor, o meu refúgio em dias de dor, o meu porto seguro quando a tempestade aperta, o meu socorro bem presente no tempo da angústia. Eu sou teu filho, tua filha, não por mérito, não por conquista, mas por graça, por escolha tua, por amor que não se mede, por misericórdia que não tem fim. Mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, com os meus pecados, com as minhas incoerências, o Senhor me chama de filho, o Senhor me aceita, o Senhor me abraça, o Senhor me corrige, mas não me rejeita, o Senhor me disciplina, mas não me abandona. O Senhor me molda, porque me ama, e eu declaro que não há distância entre nós, porque Jesus abriu o caminho, porque o véu foi rasgado, porque o acesso foi liberado, porque o céu já não é mais um lugar inatingível, agora é minha morada futura e minha fonte de esperança presente. O teu Espírito habita em mim, o teu olhar me acompanha, a tua mão me sustenta, e mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo, o Senhor está comigo, no silêncio, na madrugada, no dia de festa, no dia de choro, no sorriso e na dor, no alto do monte e no fundo do vale. O Senhor está, sempre esteve, sempre estará. Eu me rendo à tua vontade, mesmo quando ela for contrária aos meus planos, mesmo quando ela fechar as portas que eu queria ver abertas, mesmo quando ela me fizer andar por caminhos que eu não escolheria, mesmo quando ela me fizer esperar, quando eu só queria correr, mesmo quando ela me fizer parar, quando eu só queria avançar, mesmo quando ela me fizer perder, para me ensinar a ganhar de verdade, mesmo quando ela me fizer chorar, para depois me ensinar a sorrir com gratidão. Hoje, eu abaixo as minhas armas, eu solto o volante, eu tiro as mãos do controle, eu me rendo, eu confio, eu descanso, porque sei que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu te exalto e santifico o teu nome na minha vida. Que a minha boca te glorifique, que os meus pensamentos te exaltem, que minhas atitudes te honrem, que o meu caráter te reflita, que as minhas escolhas sejam um testemunho da tua santidade, que as minhas palavras tenham o teu perfume, que a minha presença leve a tua presença, que o teu nome seja grande, não só nos meus lábios, mas no meu jeito de viver. Eu te santifico, Senhor, no secreto e no público, no templo e no trânsito, na alegria e na crise, na saúde e na enfermidade. Que o teu reino venha sobre mim, invade os meus pensamentos, reina sobre as minhas emoções, governa os meus relacionamentos, domina os meus projetos, toma conta das minhas decisões, assume o trono da minha história, expulsa o medo, derruba o orgulho, quebra as correntes da ansiedade, tira o espírito de controle, implanta em mim o DNA do céu, que a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo sejam o ambiente permanente da minha vida. Que onde eu pisar, o teu reino se manifeste, que onde eu falar, a tua voz ecoe, que onde eu tocar, a tua mão seja sentida, que a tua vontade prevaleça sobre os meus desejos. Eu reconheço, com humildade, que os meus desejos são limitados, que meus sonhos são pequenos, perto do que o Senhor tem preparado, que meus olhos enxergam o agora, mas o Senhor vê o eterno, que o que eu acho que é o melhor, muitas vezes, é uma armadilha disfarçada. Por isso, Pai, faz do teu jeito, mexe nos meus planos, reescreve as minhas rotas, abre o que precisa ser aberto, fecha o que precisa ser fechado. Move as peças invisíveis do tabuleiro da minha vida, mas me mantém sempre
no centro da tua vontade. Dá-me hoje o pão que preciso, o pão físico, o alimento para minha mesa, o sustento para minha família, o trabalho digno, o recurso suficiente, mas também o pão emocional. Me dá ânimo quando o cansaço quiser me derrubar. Me dá coragem quando o medo quiser me paralisar. Me dá alegria quando a tristeza tentar me dominar. Me dá paz quando a ansiedade quiser gritar dentro de mim. Me dá equilíbrio quando as emoções quiserem me confundir. E, acima de tudo, me dá o pão espiritual, a tua palavra fresca, a tua voz clara, o teu espírito renovando dentro de mim, o teu toque, o teu sopro, o teu renovo diário. Porque eu sei que nem só de pão físico vive o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Liberta-me da ansiedade, do medo do amanhã, da culpa do ontem, da pressão do hoje, das perguntas sem resposta, dos e se que me tiram o sono, dos cenários que minha mente cria, mas que talvez nunca aconteçam, da necessidade de controlar o que não está nas minhas mãos, da preocupação exagerada, da sobrecarga emocional, da angústia que sufoca. Traz leveza, traz descanso, traz paz que excede todo o entendimento, traz equilíbrio, que eu possa deitar e dormir, sabendo que o Senhor cuida de mim, mesmo enquanto eu descanso. Ensina-me a perdoar, assim como eu quero ser perdoado. Eu sei que eu já errei, sei que já magoei, sei que já feri, sei que já fiz o que não devia. E sei que sou carente da tua misericórdia. Por isso, hoje, eu escolho perdoar. Perdoar quem me traiu, quem me abandonou, quem me criticou injustamente, quem me decepcionou, quem me feriu com palavras, quem me ignorou, quem me virou as costas, quem me machucou, até sem perceber. Eu libero, eu solto, eu deixo ir, porque eu sei que enquanto eu não perdoo, eu também fico preso. E eu quero ser livre, livre para amar, livre para sorrir, livre para receber o teu perdão, sem bloqueios. Fecha as portas da tentação. Não me deixe cair, não me permita tropeçar. Não me abandone nas minhas fraquezas. Coloca cercas de proteção ao meu redor. Guarda meus olhos, guarda minha mente, guarda meu coração. Livra-me dos atalhos que parecem fáceis, mas que levam à perdição. Livra-me dos convites disfarçados, das armadilhas invisíveis, dos prazeres momentâneos que geram culpas eternas. Me dá discernimento, me dá força, me dá resistência, que eu seja forte o suficiente para dizer não e sensível o bastante para ouvir a tua voz de alerta. Livra-me de todo o mal escondido, do mal que eu vejo e do mal que eu não vejo, do inimigo declarado e dos que sorriem, mas tramam nas sombras, das palavras malditas, das intenções tortas, das influências malignas, das setas invisíveis, das maldições hereditárias, dos ciclos de repetição, das doenças espirituais, dos acidentes inesperados, das perdas prematuras, das ciladas do inimigo. Que os teus anjos acampem ao meu redor, que o teu sangue me cubra, que a tua mão me esconda no teu abrigo seguro. Que o Senhor seja o meu escudo, a minha fortaleza, o meu esconderijo. Eu declaro, com fé, com coragem, com autoridade, que o teu reino governa a minha vida, que o teu poder me sustenta, que a tua glória me cobre, que o Senhor é o dono da minha história, do meu começo, do meu meio e do meu fim, hoje, amanhã e para sempre, de eternidade em eternidade, de geração em geração, de batalha em batalha, de vitória em vitória. Amém. Que assim seja, que assim permaneça, que assim aconteça, que o céu confirme, que a terra testemunhe, que o inferno saiba, eu sou do Senhor, e nada, e ninguém vai mudar isso. Amém.
Se você ficou até aqui, eu quero de verdade olhar nos seus olhos, mesmo que virtualmente, e te dizer: muito obrigado. Obrigado por dedicar esse tempo para ouvir essa mensagem. Obrigado por abrir o seu coração para receber aquilo que o Espírito Santo quis ministrar hoje. Eu sei que enquanto você ouvia, o céu estava trabalhando em áreas da sua vida que talvez nem você sabia que precisavam de ajuste. Eu sei que Deus falou contigo em algum momento desse vídeo. Talvez foi lá no começo, quando a gente falou da paternidade de Deus, ou talvez agora, nessa oração final, quando o Espírito Santo te trouxe lágrimas nos olhos e aquele nó na garganta que só Ele sabe causar. E, se esse vídeo mexeu com você, eu quero te fazer um convite bem direto e de coração aberto. Compartilha com alguém. Manda para aquela pessoa que está precisando lembrar que tem um Pai no céu. Manda para alguém que talvez esteja orando de um jeito mecânico e precisa reencontrar a essência da oração. Pode ser aquele amigo que anda desanimado, aquela pessoa da sua célula, alguém da sua família. Não guarda só para você o que Deus te entregou hoje. Semeia, porque você nunca sabe como essa palavra pode ser o refrigério que alguém precisa exatamente agora. E antes de você sair, fica o meu último pedido. Assiste o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela. Eu preparei com o mesmo carinho, com o mesmo zelo e com o mesmo desejo de que Deus continue falando com você profundamente, do jeito que só Ele sabe fazer. Clica aí e deixa Deus continuar esse processo na tua vida. Que o Pai te abençoe e que a presença dEle continue te envolvendo, hoje, amanhã e sempre, em nome de